Aleluia. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil, e estou aqui com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 16 de setembro, nós faremos a leitura no livro de Ezequiel, do capítulo 18 ao 20. Então, vamos para a leitura. Ezequiel, capítulo 18. A mensagem do Eterno veio a mim. O que vocês querem dizer quando andam por aí repetindo o ditado: os pais comem maçãs verdes e os filhos ficam com dor de barriga? Tão certo como eu sou o Deus vivo, vocês já não repetirão esse ditado em Israel. Todas as pessoas, homem, mulher, criança, me pertencem, tanto os pais quanto os filhos. Você morre pelos seus pecados e não pelos pecados de outra pessoa. Imagine alguém que vive bem, que trata os outros de maneira justa e mantém bons relacionamentos. Ele não come nos santuários pagãos, não adora os ídolos populares de Israel, não seduz a mulher do vizinho, não se envolve com sexo sem compromisso, não ameaça os outros, não acumula dívidas, não rouba, não nega comida aos famintos, não nega roupa aos maltrapilhos, não explora os pobres, não vive pelo impulso ou pela ganância. Não trata uma pessoa melhor do que a outra, mas vive segundo meus estatutos e honra e obedece às minhas leis. Quem vive de forma boa e correta terá uma vida plena e genuína. É o decreto do Eterno Senhor. Mas, se alguém tem um filho que se torna violento e assassino, se afasta do caminho e faz qualquer coisa dessas, mesmo que os pais não tenham feito nada disso, se ele come nos santuários pagãos, seduz a mulher do vizinho, ameaça os pobres, rouba, acumula dívidas, admira ídolos, comete obscenidades, explora os pobres, você acha que essa pessoa, o filho, vai viver? Sem chance. Visto que fez todas essas coisas detestáveis, ele morrerá, e sua morte será sua própria culpa. Agora, suponha que esse filho tem um filho, que vê todos os pecados cometidos pelo seu pai. O filho vê isso, mas não segue os passos do pai. Não come nos santuários pagãos, não adora os ídolos populares de Israel, não seduz a mulher do vizinho, não ameaça os outros, não se nega a emprestar dinheiro, não rouba, não nega comida aos famintos, não nega roupa aos maltrapilhos, não vive pelo impulso ou pela ganância, não explora os pobres. Ele faz o que eu digo, cumpre minhas leis e vive segundo os meus estatutos. Ele não morrerá pelos pecados do seu pai. Em vez disso, terá uma vida boa e abençoada. Mas o pai morrerá por aquilo que fez, pelos pecados de oprimir os fracos, roubar seus irmãos e fazer o que é absolutamente errado na comunidade. E vocês ainda perguntam, por que o filho não compartilha da culpa do pai? Mas já não está claro? É porque o filho fez o que é correto. Ele foi cuidadoso em fazer o que é justo. Por isso terá uma vida boa e abençoada. A alma que peca é a que morre. O filho não compartilha da culpa do pai, nem o pai da culpa do filho. Se vocês viverem de forma boa e justa, receberão o crédito. Se vocês viverem uma vida desregrada, serão acusados e condenados. Mas a pessoa má, que vira as costas para aquela vida de pecados e passa a cumprir meus estatutos, vivendo uma vida justa e correta, viverá. E viverá de verdade, não morrerá. Não guardo uma lista das coisas erradas que ela fez, por isso viverá. Acham que tenho prazer na morte de mulheres e homens maus? Não é meu prazer que se arrependam, deixando de viver de forma errada e passando a agir corretamente, vivendo de verdade? A mesma coisa vale para uma pessoa boa que dá as costas para uma vida correta e começa a pecar, mergulhando nas mesmas obscenidades terríveis praticadas pelos maus. Essa pessoa viverá? Também não guardo uma lista de coisas boas que a pessoa fez, como se fosse dinheiro no banco que ela possa sacar. Por causa da sua deserção e por acumular pecados, ela morrerá. Será que estou ouvindo vocês dizerem, mas isso não é justo? Deus não é justo? Ouçam, Israel, será que eu não sou justo? Vocês é que não são justos.
Se uma pessoa boa dá as costas para a sua vida boa e começa a pecar, ela morrerá por isso. Ela morrerá pelos próprios pecados. Da mesma forma, se uma pessoa má dá as costas para uma vida de maldade e começa a viver uma vida correta, uma vida justa, ela salvará a sua vida. Visto que ela rejeitou todas as coisas ruins que cometeu, ela viverá de verdade e não morrerá. Mesmo assim, Israel continua choramingando. Isso não é justo. Deus não é justo. Eu é que não sou justo, Israel. Vocês é que não são. A conclusão é esta, Israel. Eu julgarei cada um de vocês de acordo com o seu modo de viver. Portanto, arrependam-se. Deem as costas para a sua maneira rebelde de viver, para que o pecado não os destrua. Limpem a casa. Chega de rebeliões. Busquem um coração puro. Busquem um espírito novo. Por que vocês escolheriam morrer, Israel? Não tenho prazer algum na morte de ninguém. É o decreto do eterno Senhor. Façam uma ruptura radical. Vivam. Ezequiel capítulo 19. Cantem um cântico de lamento pelos príncipes de Israel. Digam: que leoa foi sua mãe entre os leões? Como se orgulhava dos seus leõezinhos. Seus filhotes cresceram, ficaram grandes. Criou um deles até a maturidade. Um leão novo e robusto. Ele aprendeu a caçar. Ele devorará homens. As nações tocaram o alarme e ele foi pego numa armadilha. Eles o levaram com ganchos e o arrastaram para o Egito. Quando a leoa viu que estava frustrada, que sua esperança naquele filhote era inútil, ela tomou outro filhote e fez dele um novo e forte leãozinho. Ele vagueava com os outros leões, um leão novo e robusto. Ele aprendeu a caçar, ele devorava homens. Com violência quebrava suas defesas, deixava suas cidades em ruínas. A nação e todo o povo ficavam aterrorizados com os urros do leão. As nações se uniram para caçá-lo. Todos se uniram na caçada. Montaram suas armadilhas e o pegaram. Puseram uma coleira de madeira nele e o levaram para o rei da Babilônia. Essa voz já não seria ouvida, a perturbar a paz entre as montanhas de Israel. Aqui está outra maneira de dizer isso. Sua mãe era como uma videira na vinha, transplantada ao longo dos ribeiros, exuberante nos seus ramos e uvas, por causa da água abundante. Produziu ramos robustos, dignos de serem esculpidos no cetro real. Ela cresceu e alcançou as nuvens, seus galhos encheram o horizonte e todos a enxergavam. Então, foi arrancada com fúria e jogada ao chão. O ardente vento oriental a secou e consumiu seu fruto. Os ramos robustos murcharam, agora só serviam para o fogo. Hoje, ela é um toco que sobressai no deserto, madeira seca no deserto da morte. Não presta para nada a não ser para a fogueira. Em algum acampamento do deserto, não há mais nem sinal daqueles ramos robustos, dignos do cetro do rei. Esse é um cântico de lamento e deve ser cantado como lamento. Ezequiel capítulo 20. No dia 10 do 5º mês do 7º ano, algumas das autoridades de Israel vieram pedir a orientação do Eterno. Eles se sentaram diante de mim. Então a mensagem do Eterno veio a mim. Filho do homem, fale com as autoridades de Israel, diga a eles: o Eterno Senhor diz: vocês vieram me fazer perguntas? Tão certo como eu sou o Deus vivo, não vou tolerar suas perguntas. É o decreto do Eterno Senhor. Filho do homem, por que você não os julga? Sim, vá em frente. Chame-os à responsabilidade. Confronte-os com as terríveis obscenidades dos seus pais. Diga-lhes o que o Eterno Senhor está dizendo. No dia em que escolhi Israel, eu me revelei a eles na terra do Egito, levantando a mão num santo juramento ao povo de Jacó, dizendo: eu sou o Eterno, o Deus pessoal de vocês. No mesmo dia em que levantei a mão em juramento solene, prometi a eles que os tiraria da terra do Egito e os levaria para uma terra que eu havia escolhido especialmente para eles. Uma terra com muito leite e mel, uma verdadeira preciosidade. Naquele dia eu disse a eles: livrem-se de todas as imagens terríveis de que vocês se tornaram dependentes. Não se contaminem com os ídolos egípcios que nem deuses são. Só eu sou Deus,
o seu Deus. Mas eles se rebelaram contra mim. Não ouviram uma palavra do que eu disse. Ninguém se livrou das imagens de que falei. Eles continuaram apegados aos deuses do Egito, que nem deuses são, como viciados. Pensei seriamente em derramar minha ira sobre eles com toda a fúria ali mesmo no Egito, mas não o fiz. Agi pelo que eu sou e não pela minha ira. Assim as nações à volta me honrarão e não blasfemarão, pois viram quando me revelei e prometi conduzir meu povo para fora do Egito. Eu os conduzi do Egito para o deserto. Dei a eles leis para ordenar a vida, mostrei como viver bem e de forma a me obedecer. Também instituí meus sagrados dias de descanso semanais, os sábados. Um tipo de memorial entre mim e eles para mostrar que eu, o Eterno, estava agindo para fazer deles um povo santo. Mas Israel se rebelou contra mim no deserto. Eles não seguiram meus estatutos, desprezaram minhas leis, que trazem uma vida agradável, e a obediência aos caminhos que estabeleci. Profanaram meus sábados sagrados. Pensei seriamente em descarregar minha ira sobre eles ali mesmo no deserto, mas não o fiz. Agi pelo que eu sou e não pela minha ira. Assim as nações à volta me honrariam e não blasfemariam, pois me viram tirá-los do Egito. Mas levantei minha mão no juramento solene ali mesmo no deserto e declarei que não os conduziria para a terra em que manam leite, muito leite e mel, e que eu havia escolhido para eles uma verdadeira preciosidade. Cancelei a promessa porque eles desprezaram minhas leis de uma vida de obediência, não seguiram meus estatutos e ainda profanaram meus sábados. Preferiram seguir seus ídolos, que nem deuses são. Mas não levei o castigo até o final. Não os eliminei completamente. Não os exterminei em definitivo no deserto. Então, dirigi-me aos filhos deles no deserto. Não façam como seus pais. Não adotem as práticas deles. Não se tornem imundos com os ídolos deles, que nem deuses são. Eu mesmo sou o Eterno, seu Deus. Obedeçam aos meus estatutos e vivam de acordo com as minhas leis. Guardem os meus sábados como dias sagrados de descanso, sinais entre vocês e mim, mostrando que eu sou o Eterno, o seu Deus. Mas os filhos também se rebelaram contra mim. Eles não seguiram meus estatutos nem obedeceram às minhas leis para ter uma vida agradável e correta e profanaram meus sábados. Pensei seriamente em derramar minha ira sobre eles ali mesmo no deserto, mas não o fiz. Agi pelo que eu sou e não pela minha ira. Assim as nações à volta me honrariam e não blasfemariam, pois me viram tirá-los do Egito. Mas levantei a mão em juramento solene ali mesmo no deserto e jurei que os espalharia por todo o mundo, que os dispersaria em todas as direções, porque eles não obedeceram às minhas leis e nem viveram de acordo com meus estatutos. Eles profanaram meus sábados, continuaram apegados aos ídolos dos seus pais, que nem deuses são. Já que estavam determinados a levar uma vida pecaminosa, dei a eles estatutos que não geravam bondade e leis que não geravam vida. Eu os abandonei. O simples horror dessa prática deveria tê-lo chocado e feito reconhecer que eu sou o Eterno. Portanto, fale a Israel, filho do homem. Conte a eles que o Eterno está dizendo o seguinte: como se isso não bastasse, seus pais me insultaram ainda mais, me traindo. Depois que os levei para a terra que de mão erguida eu tinha prometido a eles, toda vez que eles viam numa colina um santuário de orgia religiosa ou um bosque em que as prostitutas sagradas entravam em ação, lá estavam eles entrando de cabeça no sistema pagão. E eu perguntava a eles: a que colina vocês estão indo? É chamada hoje colina da prostituta. Por isso diga a Israel, mensagem do Eterno Senhor: vocês estão tornando a vida imunda, imitando os caminhos dos seus pais. Ao repetir as práticas perversas deles, vocês mesmos se tornaram prostitutas. Ao queimar seus filhos em sacrifício, vocês se tornaram tão asquerosos quanto seus ídolos, que nem deuses são. E isso até o dia de hoje.
E agora devo aturar perguntas de um povo como vocês, Israel? Tão certo como eu sou o Deus vivo, eu, o eterno, o Senhor, me nego a ser questionado por vocês. O que vocês estão pensando nunca vai acontecer. Vocês pensam, vamos ser como todos os outros, como as outras nações, vamos adorar os deuses que conseguimos fazer e controlar. Tão certo como eu sou o Deus vivo, diz o eterno Senhor, pensem outra vez. Com uma fantástica demonstração de força e com um ímpeto aterrorizante de ira, serei rei sobre vocês. Eu os trarei de volta. Eu os reunirei dentre as nações pelas quais foram espalhados, numa fantástica demonstração de força e com um ímpeto aterrorizante de ira. Eu os trarei do deserto das nações e os arrastarei ao tribunal, no qual vocês enfrentarão o juízo face a face. Assim como confrontei seus pais com o juízo no deserto do Egito, confrontarei vocês com o juízo aqui. Examinarei e investigarei cada um. À medida que vocês estiverem chegando, eu os trarei para a aliança. Eu expulsarei os rebeldes e os traidores. Eu os mandarei para o exílio e não os trarei de volta a Israel. Então vocês perceberão que eu sou o Eterno. Quanto a vocês, povo de Israel, esta é a mensagem do Eterno Senhor. Vão adiante, sirvam aos seus ídolos que nem deuses são. Só que, mais tarde, vocês pensarão melhor e deixarão de jogar lama em mim com suas ofertas pagãs e seus ídolos. Pois no meu santo monte, o alto monte de Israel, eu, o Eterno Senhor, digo a vocês que todo o povo de Israel vai me adorar. Eu os receberei ali de braços abertos. Exigirei suas melhores ofertas e dádivas, todos os sagrados sacrifícios. Além disso, receberei vocês com o melhor tipo de oferta quando os trouxer de volta das terras em que estavam espalhados. Vou mostrar aos olhos de todo mundo que sou o Santo. Quando eu os estabelecer de novo na terra de Israel, que solenemente, com mão erguida, prometi dar a seus pais, vocês perceberão que eu sou o Eterno. Então ali vocês se lembrarão de tudo que fizeram, a forma como viveram, e que os tornou imundos e vão ter nojo de vocês mesmos. Mas, amado Israel, vocês também perceberão que eu sou o Eterno quando eu responder a vocês pelo que eu sou, não pela minha ira. Confrontando a vida de maldade de vocês, uma história corrupta é o decreto do Eterno Senhor. A mensagem do Eterno veio a mim, filho do homem, olhe para o sul. Deixe que a mensagem saia da sua boca contra o sul. Profetize contra a floresta do Neguebe. Diga à floresta do Neguebe: ouçam a mensagem do Eterno. O Eterno, o Senhor, diz: porém em você um fogo que queimará todas as suas árvores, mortas e vivas. Ninguém o apagará. Toda a terra do sul ao norte escurecerá pelo fogo. Todos verão que eu, o Eterno, comecei o fogo e que ninguém poderá apagá-lo. E eu disse: ó Deus, todos estão dizendo de mim, ele só inventa histórias. Somente até aí, meus irmãos, fique conosco até a próxima leitura. A paz do Senhor Jesus.